A paz do Senhor a todos, queridos e queridas. Este é o Bíblia na Mão. Eu sou o pastor Carlos Adriano, daqui de Recife, Pernambuco, e gostaria de compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração concernente aos dias atuais. E hoje eu quero falar sobre despertamento espiritual. Sim, há muitos que dormem em termos de atitudes, mas hoje eu creio que Deus vai te sacudir através da palavra dele e de igual modo fará com que você acorde, reflita e mude. Amém? Hoje eu quero estar lendo Romanos 13:11. Romanos 13:11, que diz o seguinte: a palavra do Eterno. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Amém? Vamos orar. Pai, rendemos glórias e glorificamos o teu nome, porque só tu, Senhor, és digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Espírito Santo, ministra a tua palavra ao nosso coração e que, acima de tudo, nós despertemos do sono da indolência, em o nome de Jesus. Amém. Bom, amados, a gente primeiro precisa entender de que Deus nos chama para nos despertarmos. Há muitos que outrora oravam, perdoavam, jejuavam, eram atentos na obra, trabalhavam, mas de repente se esfriaram, desanimaram. E o apóstolo Paulo, ele vai falar aos crentes que já conheciam a palavra, mas acima de tudo estavam adormecidos espiritualmente. E hoje em dia, ou melhor dizendo eu, farei a mesma coisa. Falarei a cristãos que conhecem a palavra, que são pregadores, que são ouvintes e praticantes, e que de certa forma, independente de qualquer coisa, cabe a você dar crédito ou não. O maior perigo, sabe, de um cristão é, acima de tudo, não estar morto espiritualmente, mas adormecido. Está vivo, mas inativo. Ou seja, ele não morreu, mas também dormiu. Ele, sabe, estar adormecido, mas não está ativo na obra. É como se ele fosse para o culto por ir mesmo, porque alguém vai e porque não tem nenhum lugar para ele ir. E isso é um perigo muito grande, sabe? Por diversas vezes, o Senhor vai tratar conosco acerca dessa temática de avivamento, de despertamento. Mas, acima de tudo, o adversário de nossas almas, ele não precisa mais matar o crente. Basta ele fazer o crente, sabe, se tornar alguém que não está nem aí para a obra, que ele já não adora mais, ela já não adora mais, ambos não têm mais fervor algum. Eles vão por ir. Digamos que é só para marcar ponto, só para que alguém muitas vezes não fique cobrando dele ou dela a presença no culto. Entretanto, quando eu olho para essa palavra, eu percebo de que a igreja do século XXI está preocupada com tanta coisa, menos com santidade, menos com avivamento. E quando eu falo de avivamento, eu não estou me referindo a pegar um espaço, alugar, colocar um cantor famoso e fazer com que os irmãos e as irmãs que ali estão fiquem pulando, sabe, eufórico. Não. Mas o avivamento, na verdade, que eu me refiro, é mudança de caráter, é mudança, sabe, de pensamento, é
Acima de tudo, querer buscar mais, estar atentos. E quando a gente fala sobre, digamos assim, um chamado para o despertamento, a gente precisa entender que, como os soldados que dormem em meio à guerra, muitos cristãos têm perdido batalhas por estarem espiritualmente distraídos. Ou seja, estamos em uma guerra e o adversário, observando nossas vulnerabilidades, observando, sabe, nosso descompromisso com a obra, ele vai atentar até ele derrubar. Você pode ter o tempo de igreja que for, você pode ter o cargo que for, mas se tem uma coisa que o adversário quer, é derrubar cristãos, é matar espiritualmente. E se não estiveres preparada ou preparado, ficará ruim para você, sabe? Amados, o assunto é muito sério. E bom seria que os irmãos não só ouvissem, mas que também colocassem em prática. E que, acima de tudo, os irmãos atentassem para esse recado. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Não é tempo mais de ir para a igreja para marcar ponto ou até para passear. Igreja não é shopping. Igreja é lugar de adorar a Deus, é lugar de derramar a alma. E existem alguns sinais de alguém que está adormecido. Quais são? Primeiro, que ele não tem mais fome da palavra. Ele não busca mais ler a Bíblia, não busca mais ir para cultos de ensinamento, como, por exemplo, culto de doutrina, EBD. Ele já não ora mais, e a oração dele ou dela é uma oração superficial e sem perseverança. Ele é uma oração duvidosa, digamos assim, de uma forma bem simplificada. Porque ele ora, mas ele não acredita que Deus vai fazer. Ela ora, mas ela não acredita que Deus vai entrar e vai mudar o quadro ou o cenário. Outra coisa que faz com que a gente perceba de que aquela pessoa está espiritualmente adormecido é que existe frieza no louvor e na adoração. Para ele é uma música qualquer. Oh glória! Oh aleluia! Também existe as indiferenças com a obra do Senhor e com os perdidos. Vive mais pelo natural do que pelo espiritual. Olha só o que Apocalipse capítulo 3, verso 2 diz: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. É um assunto muito sério, porque muitos que Deus tem reprovado as obras que tem feito, porque tem feito de todo jeito, porque de certa forma não está nem aí. Pastor, como é que eu posso despertar espiritualmente? Primeiro, reconhecer a condição. Só desperta quem entende que está dormindo. Lucas capítulo 15, versículo 17, vai dizer que o filho pródigo caiu em si. Cai em si. Reconheça, não é vergonha dizer: olha, eu preciso melhorar mais, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso, me derramar na presença do Senhor, independente de quem vai estar pregando, quem vai estar dirigindo, eu preciso, a minha alma precisa voltar àquela oração fervorosa, porque a oração reacende o fogo da fé. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Oh glória, oh glória, mergulhar na palavra. A palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. 119, verso 105. Buscar o Espírito Santo. É Ele que nos vivifica e que nos mantém de pé. E retomar o amor pela obra de Deus. Retomar, independente do cargo, independente, se você tem oportunidade ou não, ame a obra. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, fala sobre aquele que é recompensado por Deus. Oh glória!
E você fazendo tudo isso que eu lhe falei, haverá um despertamento muito grande na tua vida espiritual. Haverá uma mudança de rotina, uma mudança de caráter. E, consequentemente, Deus honrará a tua fé. Não sejas mais, o mesmo. Desperte, acorde. Porque corações renovados e cheios de fé provam de avivamentos espirituais. Que saudade das igrejas inflamadas pelo Espírito Santo. Aquelas igrejas avivadas, que independente se tinha teto rebaixado, se tinha mármore, gesso, PVC, do que quer que tinha. Mas se tivesse a presença de Deus, era o melhor. Que saudade de ver as vidas transformadas pela palavra. E tudo isso nos mostra e nos revela de que a gente precisa estar preparado para a volta do Cristo. A volta de Cristo, tal como fala em Mateus 25, onde a qual fala sobre a parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas. E havia uma preparação para que o noivo chegasse perto da meia-noite. Amados, precisamos melhorar o nosso culto. Precisamos, de fato, ir para a igreja e esquecer de fulano, de ciclano, de beltrano, voltar a perdoar, voltar a sentir a dor de ver uma alma sair da presença, mas se alegrar com aquele que volta. Oh, glória! Cabe a você ficar do mesmo jeito ou mudar de dentro para fora. Amém? Foi essa a palavra que Deus ministrou ao meu coração. E que eu tenho certeza de que você colocará em prática. Não porque eu estou mandando, não porque eu falei, mas porque isso mexeu contigo, mexeu com a tua alma, mexeu, com você. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando tua vida, teu ministério, tua família, todos os teus sonhos e projetos. Amém. A você que hoje completara mais uma primavera, meus parabéns. Que os céus te presenteiem e que o melhor presente seja aquele que Deus já tem determinado e que nem o inferno pode invalidar. Amém. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus e a paz do Senhor. Oh, glória!